Graça e paz. Muito bom estar na presença gloriosa do Senhor, né? Os irmãos podem abrir Efésios capítulo 6, verso 10. 10 e 11, vamos ler? Já está na lousa. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. É o que mais se luta, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Eu estou tentando ensinar a igreja e preparar a igreja, né, para ter o coração aberto à palavra do Senhor e tomarmos posse desta palavra, que não é minha. Essa palavra não é de homem, essa palavra não é de Paulo, essa palavra não é de Pedro, essa palavra não é de Dirceu, essa palavra é de Deus. Pastor, mas está escuro aqui, não está? Tá bom? Está enxergando, hein? Tanta luz aí, né? Melhorou. Obrigado. Então, nós não temos que estar preparados para lutar contra carne e sangue, contra marido e mulher. Onde é a briga principal? É marido e mulher, sogra, sogro, filhos, nora, né? Genro, é o que aparece na frente. Tem famílias que estão sendo desmoronadas, destroçadas, desbaratadas, por causa de não ter a visão da palavra de Deus. Ele falou, nós não temos que lutar contra essas coisas, mas sim contra quem quer acabar com a sua vida, acabar com o seu casamento, acabar com as suas finanças, acabar com tudo que você tem. Olha lá, tem quatro tipos de, olha lá, principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. 4 qualidades que nós podemos chamar de anjos, arcanjos, querubins e serafins caídos. Caíram, Satanás trouxe 1/3 deles de lá. E muitos deles estão em prisões eternas até o dia do juízo. Mas a grande maioria está solta nesse universo todo, fazendo as coisas mais terríveis que você possa imaginar. Além de ele fazer isso, né? João 10:10 diz: roubar, matar e destruir. Mas nós podemos dar um chega para lá nessas coisas, pastor Francisco. Isso aqui Jesus falou quando a obra ainda não estava consumada, mas quando ele consumou a obra, Satanás tomou um chega para lá muito grande. Então a Bíblia diz também em 2 Coríntios 10:4, ele diz, porque as armas
quase todos sabem de cor, né? Ele diz assim, porque as armas da nossa milícia. Que é milícia? Que é milícia? Vocês estão brigando aí, marido, mulher, mãe e filha? Que é milícia? Você que é polícia? Hein? São exércitos, né? Bem formados, bem... Jesus disse que Satanás, o reino dele não é dividido. Não é dividido. Ele falou que se o reino dele fosse dividido, acabaria. É um reino bem ajustado. Mas ele diz assim, porque as armas da nossa milícia, nosso combate, da nossa guerra, ele diz, não são carne e sangue. Não são carnais. Mas sim, olha irmãos, olha que coisa linda, mas sim poderosas em Deus, para destruição. Não é brincadeira não, é das fortalezas, não é você expulsar um demônio, um tranca-rua, uma Maria Mulambo, não é? É destruir fortalezas. Por isso que Jesus falou que as portas do inferno, pelo menos duas, né? Eu não gosto de ficar inventando muito. Chega às invenções que a gente já aprendeu. Mas ele diz que é portas, então pelo menos duas. Vamos dizer duas. Duas portas do inferno que nós devemos sempre quebrar. Entrar nas fortalezas e soltar os cativos. Pastor, mas onde está essa gente? É só você sair de casa, você arrumar um vizinho que abre uma porta, ou um parente seu que abre uma porta, você vai encontrar já de saída os inimigos esperando você para um combate. Mas você e eu temos que saber que nós estamos vestidos do Senhor Jesus Cristo e revestidos do Senhor e dessa palavra da graça. Ele diz, porque as armas nossas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Destruição das fortalezas. Não é fazer meia sola, né? A pessoa vai lá, expulsa um demônio e tal, e sai mais correndo do que o demônio. Não, nós temos que chegar lá na casa, entrar, assentarmos, darmos a palavra do Senhor, ensinar a palavra, expulsar os demônios, e se eles forem embora, você dê graças a Deus, porque a vitória foi tremenda. Mas tem demônios que seguram você por algumas horas, e por isso que você fugiu do combate. É melhor deixar para lá, deixar quieto, que fala, né? Deixa quieto, não mexe com ele. É melhor, porque assim você vai embora mais cedo. Então a gente tem que entrar na casa e enfrentar as fortalezas, arrebentar as cadeias, arrebentar os grilhões, soltar os prisioneiros e ensiná-los a vencer Satanás e a seus demônios que estão totalmente batidos, abatidos e derrotados pelo nome de glória do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, cada dia mais nós temos que tomar posse dessa palavra. E é interessante, não é? Que a Bíblia dá o conselho. Ele diz: no demais, irmãos meus, não vai de bobeira, não vai na tua força, não vai na tua sabedoria, não vai no teu conhecimento, vai apanhar. E eles batem. E uma pessoa possessa de demônio, pequena que seja, 5 homens muitas vezes não segura.
Você está acostumado a pegar essa pessoal por aí, você vê que a força que eles têm, né? O negócio é sério. É a força de espíritos malignos que a tomam, a possuem e faz coisas tremendas. Tem alguns que ficam possessos, eles quebram tudo que tem em casa. Quebram tudo. Então, a igreja está aqui na terra, nós estamos de passagem, né? Nós somos peregrinos, né? Que Deus, nós estamos de passagem por um tempo determinado, alguns mais, outros menos, mas para enfrentarmos esses poderes que já estão vencidos e derrotados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. 2,14 de Hebreus, né, 15, que ele diz. Olha que maravilha, né? Pastor Francisco não esquece nenhuma, né? Olha lá. E marca, irmão, marca aí, sei aonde, você não traz nada para marcar, né? Não sei como é que marca. Tem gente que marca no telefone, nesse negócio aqui. Mas tem gente que não traz nada, não traz um lápis, não traz um papel. Já sei tudo, né? Glória a Deus, aleluia. Mas ele diz, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, irmãos, olha, quando Satanás pensou que estava livre, quando a vitória estava consumada com a morte de Jesus, olha lá que a Bíblia diz. Pela morte de Jesus Cristo, aniquilasse. Olha que palavra terrível, aniquilasse. O que tinha, não tem mais. Desde Adão até essa hora da cruz, ele tinha o império da morte. Mas agora, Jesus tomou. Jesus aniquilou. Jesus arrebentou. Jesus destroçou, desbaratou, destituiu. Sei eu. Meu português é fraco para isso. O que tinha, irmãos, ele tinha, e ele quer ter ainda, ele quer continuar tendo, e ele está continuando fazendo muita coisa, porque eu e você estamos dormindo. Isto é o diabo. Ah, pastor, você fala o nome do diabo, o senhor não tem medo? Não, por quê? Está vencido, derrotado. É o sujeito mais destroçado, mais desbaratado, mais desalojado, é ele. Quer confirmar isso? Vamos para Colossenses 2, 14 e 15, né? Francisco já está até... Irmãos, isso tem que estar aqui dentro, tirar armas daqui de dentro, e bater firme, crendo que essa palavra não é minha, é do Senhor. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Olha lá, irmão, cada coisa linda, e as tirou do meio de nós. Tirou. Cravando-a na cruz. Outra cruz tremenda. O pessoal dessa geração nossa só quer ficar à sombra da cruz, ao pé da cruz, atrás da cruz. Irmãos, a cruz é morte. Você tem que ir morrer juntamente com ele, ser sepultado com ele pela fé e levantar.
pela glória do Pai, para viver a vida nova, no poder da ressurreição, para que Satanás saiba que eu e você fomos comprados, remidos, resgatados, para executar juízo sobre os principados das trevas, no poder de glória do nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Irmão, não vai no teu nome não, teu nome e o meu vale nada. Ah, pastor, mas eu sou, você é o quê? O que é que você é? Vai na sua força, vai na sua força, vai enfrentar eles, vai ver a surra que tu vai tomar. É o nome dele, irmãos, é o nome dele. O verso seguinte, olha outra coisa bonita, olha lá, ó. E despojando, despojar é tirar a roupa. Despojando, olha, coisa grande, ó, principados e potestades. Não é coisa pequena não, é coisa grande que está aí por cima, nas regiões celestes. Principados e potestades, irmãos, e olha só, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Dizem a história aí, eu vou vender pelo preço que eu estou comprando, né? Que os romanos, quando vão para a guerra, ou iam, né, para a guerra, eles batalhavam e geralmente o exército deles era forte e venciam os inimigos. Então uma parte deles matava, outra parte trazia prisioneiro, não é? E os que eles traziam prisioneiros, eles faziam o que eu estou falando, tirava toda a roupa, assim, publicamente, na rua. Eles amarravam em corda e vinha empurrando eles pela rua, para vergonha, né? É o que Jesus fez com o diabo. Olha lá que está escrito lá. Despojando, tirou tudo. Ele não tem mais nada, ele não tem nome, ele não tem mais nada. Mas a igreja dá um nome tremendo para ele, né? Uns de bobeira falam, eu piso na cabeça dele. Não, irmão, não vem com bobeira. Nós temos um nome que está acima de todo principado, potestade e poder, né? Filipenses 2, de 9 a 11, né? Pode pôr na lousa, por favor? Você viu que ele pôs ali, está todo publicamente derrotado, posto à vergonha, por causa desse nome aí, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Esse é o nome de glória, que é sobre todo nome. Irmão, este é o nome dado acima de todo nome, e esse nome foi dado a mim e a você, que é a igreja, para usá-lo em todo tempo, em todas as ocasiões, como nome de glória. Vou falar de novo, como nome de glória. Não tem ninguém com a glória que ele tem. Vai mais lá um pouquinho. Estão nos céus, na terra. Diz, todos dobrem o joelho, né? Já está lá, né? Os que estão nos céus, anjos, irmãos, coisa grande, coisa bonita. Anjos santos, eleitos, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Todos eleitos, que não caíram. Tem que dobrar o joelho também. Dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Lá debaixo da terra estão os demônios, aprisionados em cadeias eternas, isso, de escuridão.
Se você localizar o texto para mim, é Pedro ou Judas? É Pedro, acho. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo, olha, irmão, é o nome, que Jesus Cristo é o Senhor, é o nome sobre todo nome, para a glória. É Judas, né? Judas verso 6. Pode jogar para mim na lousa, por favor? É jogar, ó. Não tem jeito não. Judas está pertinho do Apocalipse. Não é 1:6, né? É Judas 6, né? Judas é uma carta só com uma página, né? Ou duas. É só um capítulo único, né? Ele não fala, né? 1:6. Né? Ele diz assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Oh, aleluia, é o dia da vinda do Senhor. Tem o que lá? Está escrito? E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, que era o céu, reservou na escuridão, irmão, na escuridão e em prisões eternas. Imagina que lugar terrível eles estão. Estão debaixo da terra. Eita! Vamos dormir. Até o juízo daquele grande dia. Te acordei, filho? Irmãos, 1 João 3:8. Marque isso aí. Pastor, o senhor fala todo dia. Eu falo todo dia e você não pega, não aprende, não usa. A gente fala em mala de ferramenta, né? Para que eu ter uma mala de ferramenta se eu não uso? Então a sua mala e a minha de ferramenta só vai prosperar, só vai ser grande, só vai ser boa quando eu estiver usando as ferramentas. Para que dar ferramenta para mim se eu fico em casa, se eu fico dormindo, se eu não trabalho? Para quê? Ah, pastor, para mim orar com alegria na cama. Não, irmão. Tem que ter bala na agulha. Para quê? Para o combate, para a guerra. E tem coisa boa. Satanás gosta de batalhar. Ele não vai largando assim a vítima de graça. Ele quer ver se tem mesmo resistência, né? A gente vem embora, mas ele não sai de lá. Quando a gente vai trabalhar daqui 15 dias, às vezes numa família, 15 dias eles estão lá, fazendo a obra cada dia pior. Então nós temos que entrar com o nosso arsenal de guerra contra os principados, potestades, hostes da maldade, né? São 4 tipos. 1 João 3:8. Eu falei? Olha só, quem comete o pecado, se você estiver vendo no pecado, você vai perguntar para mim. Tá? Não pergunta para mim. Está vendo o pecado? Olha lá de quem você é. Está escrito lá. Eu estou falando lá, né? Mas tem aqui atrás de mim, né? Quem comete o pecado, ele diz, não vai ser, não vai ser, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio.
Ó, são anos e milhares de anos que ele trouxe multidões aprisionados até o dia que Jesus subiu na cruz e gritou: Pai, tudo está consumado. Porque o diabo peca desde o princípio e diz: para isto, né? Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Pastor, e o diabo? Olha lá, está escrito na luz. Quem fez isso? Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Jesus. Para desfazer, desmanchar, desbaratar, destroçar, destruir, destronar. Opa, ainda vou acabar aprendendo português. Irmãos, esse é o inimigo. Ele é um trapo totalmente rasgado, vencido, derrotado. Mas olha, ele deita e rola, e as igrejas saem correndo de meio dele. Ah, 4:3 de 1 João 3 e 4. Olha só, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já está no mundo, já estava no tempo dos apóstolos. É João que está escrevendo, né? No tempo de João, estava lá. O espírito do anticristo. Verso seguinte. Olha o seu lugar, quer ver? Filhinhos. Coisa bonita, né? O verbo, né? Sois de Deus. E já os tendes vencido. Não é que vai vencer. Quando você vai já como vencedor. Ainda que ele salte e pule, ele está vencido. Viu, Neclide? Ainda que ele fale que ele é o tal vencido, derrotado pelo nome de Jesus Cristo. Ele diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Por quê? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem que está em vós? Quem é que está em vós? Quem está em vós? Quem é maior? Vai ter medo dele? Pode se levantar o inferno todinho contra qualquer irmão daqui, um menor, que crê na palavra de Deus, ele vai ter que cair totalmente vencido, derrotado, transtornado pela glória do nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Olha só. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender também, às vezes, ler a Bíblia, né? Porque a gente fica querendo as coisas de Deus, né? Quando está tudo é seu, tudo é meu, olha lá.
Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Tá, pronto. Por quê? Porque é maior o que está em você do que o que está no mundo. Eu creio que Deus abriu os nossos olhos para a gente enxergar um pouquinho mais, irmãos. Ou para nós crermos um pouquinho mais. Eu estava lendo a palavra em Tessalonicenses hoje, e tem aquela palavra de 1 Tessalonicenses, que ele diz que quando eles chegaram para anunciar o Evangelho, foi Paulo, né, que chegou para anunciar o Evangelho, é Tessalonicenses 1, capítulo 2, verso 13, acho, que é isso aqui. Ele diz assim, pode pôr? 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus. Ó, uma coisa boa, né? 60, fica murmurando, o que é isso, o que é aquilo, o que eu penso, o que eu já quero, porque no mercado subiu, e o governo, que não sei o quê. Para com isso, gente. Ó. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus. Pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de Paulo, não como palavra de Dirceu, não como palavra de homem, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que cresces. Você creu? Não precisa discutir. E sabe, irmãos, que é essa posição dessa igreja, que quase todas as igrejas recebiam Paulo a paulada, né? Paulo era logo levado para a prisão. Mas nessa igreja, ele dá testemunho que a fé deles, por essa simplicidade de receber a palavra como sendo de Deus e não do homem, a fé deles foram parar até os confins da terra. O testemunho de fé na palavra foi até aos confins da terra. Vamos ler de novo? Pelo que também damos sem cessar graças à pessoa certa, a Deus. Pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homem. Isso aqui não é palavra de homem, irmão. Não é palavra de homem. Ah, porque Isaías, não é palavra de Isaías, não é palavra de homem, isso é palavra do Espírito. Todos os profetas falaram pelo Espírito. Todos profetizaram pelo Espírito. A Bíblia diz lá em Pedro, a gente pode até dar uma olhada. Recebestes não como palavra de homem, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus. E olha, irmãos, quando você recebe como sendo palavra de Deus, está feito, está consumado, está acabado, está realizado na minha vida e na sua, e o nome do Senhor é realmente glorificado. Amém? É Pedro que diz que, segundo Pedro, né, que nenhuma palavra... Primeira carta de Pedro, 2. Segunda de Pedro? Segunda carta de Pedro, capítulo 1,
verso 20 e 21, ele diz assim, verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Mais um. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, com letra maiúscula, tá? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Quem que você pensa? Nenhum. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, toda a palavra enviada de Deus pelo Espírito de Deus vai ser cumprida, quer eu creia ou não. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. O que eu acho, o que eu penso, não tem valor nenhum. Mas o que a Bíblia diz, está escrito, Deus vai cumprir a sua palavra. Ele não é como muitos, não é? Que prometem as coisas e não cumprem. Aliás, nós temos que aprender isso, viu? Você que está com uma menina bonita no colo, nunca prometa para ela uma coisa que você vai dar para ela que você não vai fazer. Sabe por quê? Sabe por que é isso, pastor? Sabe ou não? É porque ela fala, meu pai não tem palavra, ele fala, mas não cumpre. Você quer ser um pai banana, desprezado? Use isso com seus filhos. Você vai, esse ano eu vou te dar uma bicicleta. Chega no ano, mas nem lembra que tem fábrica de bicicleta. Aí a criança vem, pai, e a bicicleta? Agora, ele não tem dinheiro para comprar nem o guidão da bicicleta. Então não promete, não é? Fala, filho, eu não posso conceder isso. Mas assim que o papai puder, ele vai comprar. Só que tem que ter palavra, vai ter que dar um jeito de comprar. Pastor Paulo, graça e paz, querido, Deus abençoe.